Glória a Deus, queridos. Tema da palavra de hoje, como é já do conhecimento da maioria, sempre envio para vocês: Deus irá honrar os nossos frutos. Subtítulo: vamos arregaçar as mangas para Deus. Queridos, bom filho, você diga para ele que ele agora acabou. Agora é a vez dele sentar até o final do culto. Você vai sentar agora até o final do culto. Vamos lá? Combinado? Não é caro. Queridos, quantos de nós já não tivemos momentos na vida que sentimos com ar de frustração? Puxa, eu trabalhei tanto, ralei, penei, me esforcei e parece que foi tudo água abaixo. Quantos de nós não temos aqueles momentos na vida que a gente sente que Deus não deu nenhum aval em cima do que a gente fez? Quer seja negócio, emprego, casamento, relacionamento, ministério, chamado. Mas isso é um grande erro no pensar. Porque eu já te adianto à luz dessa palavra que vamos ver aqui. Deus é com tudo aquilo que um dia você fez. E tudo isso será honrado diante dele. Será invocado tudo que você fez confiando no Senhor, e Deus vai aumentar o devido fruto. Nada foi em vão. O que você vai aprender à luz dessa palavra hoje? Que para Deus 1000 vezes mais vale quem faz, mesmo tendo que ser repreendido, repreendida com todos os nossos erros, falhas e pecados, do que quem não é repreendido, mas nunca faz. Nós vamos aprender à luz da palavra a força dessa palavra que está em Marcos 16, 15 a 20. Abre tua Bíblia lá. Marcos 16, 15 a 20. Essa é uma das frases mais famosas da Bíblia que o amado Espírito Santo projetou. Foi dita para os discípulos com algumas poucas testemunhas em volta, quando o Senhor estava subindo dessa terra. Só que o amado Espírito Santo deu um jeito de pulverizar esta frase e colocar em todos os corações dos filhos de Deus. De alguma forma você já ouviu isso aqui. Marcos 16, o Senhor Jesus falou do 15 ao 20, já adianto outra vez. Para Deus o mais importante é a gente crer nele e fazer. Diga: crer e fazer. Em Marcos 16, 15, disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse: me dirijo a vocês que já aprenderam tudo, sabem tudo e me prometem que não vão cometer erros. Ele não disse isso. O amado Espírito Santo disse: se vira, mas vá lá e faça. Com todos os erros, queridos, é para ir e fazer. Vocês não têm noção quanta gente está alocada hoje em igrejas, gente salva no Senhor. Quando nos contam a maneira como foram evangelizadas, a gente bate a mão na cabeça. Pessoas que não têm noção nenhuma, acabaram de se converter, não sabem direito quem é o Senhor Jesus. Pregaram tudo errado para essas pessoas, mas essas pessoas, Deus usou aquelas palavras para que essas pessoas viessem para a igreja. Eu sei de uma cabeleireira que falou assim para cliente dela: olha, você precisa de Jesus Cristo, porque o alho, é lógico que pelo horóscopo esse alho aí te protege. E ela, essa que falou isso, nova convertida, que não sabe nada ainda do Senhor Jesus, falou: olha, esse alho aí, pelo que eu li no horóscopo, vai te proteger, mas você também tem que ter a proteção do Senhor Jesus, senão não vai funcionar. Ah, como é que eu faço? Vá para a igreja. Olha, a mulher veio, se converteu, se tornou uma bênção. Você não tem noção quanta profecia eu já vi que não tem pé e cabeça, e Deus foi lá e cumpriu. A pessoa que profetizou não tem noção de nada, mas Deus vai lá e dá um jeito de honrar aquelas palavras. Porque Deus não é só pelos que fazem tudo certo. Deus é por aqueles que fazem para Ele. O resto Ele vai lá e inverte os resultados. Deus fala para mim e para você: ide, vai lá e faça, se vira. Vai lá, pastor, não sei profetizar. Olha, vai em Uber, porque ele não pode te maltratar, senão você dá um negativo dizendo que
Se for mulher, piorou, porque você pode falar que ele quis roubar a tua bolsa. Ele é obrigado a se comportar. Profetize um monte lá. Funcionou, não funcionou, não sei. Sucedeu uma coisa, Deus vai usar essas palavras para pôr ela dentro da igreja. Deixa Deus usar a tua vida. Ore por enfermos. Pastor, eu não conheço as frases. Deixa eu te falar algo. O reino não é mágica, não tem magia. O reino é expressão, é crer e fazer. Eu creio no poder de Deus, vou orar por você agora. E vai ter que funcionar. Deus está te pedindo para fazer. Pastor, eu não sirvo. Não existe isso. Nós temos uma frase. Não, eu ainda estou esperando. Não tem o que esperar. Até no campo dos negócios. Vá procurar emprego. Vá fazer alguma coisa. Corre. Estende as mãos. Deixa Deus fazer todo o resto. Já vamos ver o caso de Ruth. Mas deixa eu continuar lendo aqui. O Senhor diz: vá e pregue. Você não sabe muito, se vira. Vá, eu vou fazer o resto. Quem crê for batizado será salvo. No versículo 16, que não crê já está condenado. O Senhor isenta você aqui. Ele diz agora os resultados entre eu e a pessoa. Que mais? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Você fala línguas do céu agora. Os demônios têm que fugir de você. Mesmo sabendo muito pouco, a hora de evangelizar é essa. A hora de pregar é essa, queridos. Eu não tinha ainda experiência vasta com gente de alto calibre financeiro. Fui convidado, naquela época a Casa Firme não existia, num dos clubes mais ricos da grande São Paulo. Gente muito rica enfiada lá. E eles queriam que eu trouxesse algo para eles. E eu quis dar a honra para um outro que já tem muito mais estrada do que eu nesse campo. Ele falou tanta besteira. Tanta besteira. Naquele dia o Senhor falou comigo: era para você estar pregando. Eu falei: Deus, eu peço perdão. Era para eu, sem nenhuma experiência, estar falando. Esse homem está falando muita bobagem. Deus quer usar a tua vida mesmo sabendo tão pouco. Já ouvi de pessoa: pastor, me chamaram lá no condomínio, lá no prédio, para reunir o grupo, queriam que eu falasse. E eu liguei logo para aquela líder XY, ela demorou, eu orei tanto para ela chegar na hora. Mas não era para chamar a líder, eles chamaram você. Abre a tua boca, desembucha pelo reino, arregaça as mangas. Deus vai fazer todo o resto. Todo o resto está com você. Deus já está de mãos dadas com você no projeto. Tua pastora casou comigo falido, quebrado, mas ela me viu me enviando, me esmerando. Eu reformei apartamento, foi em São Vicente, eu era Praia Grande, lá da madrinha lá, São Vicente. Eu troquei visada de prédio, não tinha alguém para me ajudar, ninguém. Tua pastora viu, teve segurança em me seguir. Ela me viu soldando cabos elétricos soldados com estânio, porque lá tem o sal que bate direto do mar, não vai dar certo. Queridos, ela viu alguém se esmerando. Deus honrou o meu trabalho. Deus vai honrar o teu trabalho. Já outra vez te digo, vamos entrar em Ruth, mas antes pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano. Queridos, muitas das pessoas que vocês vão dar a mão em nome do Evangelho estão incorporadas por demônios serpentes, mas esses demônios não te farão dano. Muitos lugares que você vai pregar o Evangelho vão te oferecer um refresco que foi oferecido lá nas cachoeiras dos quintos dos infernos, mas para você não fará dano algum, porque você está fazendo pelo reino. Com tão pouca ou vasta experiência, você está crendo em Deus e está fazendo algo para Deus. Aplaude Ele, aplaude. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Queridos, por isso que eu sempre ensino, o reino é feito por pessoas que não sabem. Mas o que você nos ensina, pastor? Não se dá risada. Que chega um vídeo lá do irmão, da irmã que está se esmerando para fazer algo, que falou tudo errado. Você não ri, você não acha engraçado, você não dá like, porque o like é zombaria em cima dele. Você não republica, você não retransmite.
Você mantém o padrão dos fiéis, do respeito. Você lembra das tuas origens. Está se esmerando e está com essa comédia. Está se esmerando. Não se dá risada disso. Quantos dão glória a Deus aqui? Não se dá risada. Porque Deus usa pessoas que estão se esmerando. 1000 vezes mais valem para Deus. Esses que fazem. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Ele não falou: se não fizerem tudo 1000% certo, não vai funcionar. Ele falou: se virem, e eu vou estar de mão dada com vocês, dando os sinais e as provas. Queridos, Ruth foi chamada para fazer o impensável. Ruth, ela olha para a sogra dela, Noemi, e diz: eu quero que o teu Senhor Jesus seja o meu. É por isso que eu vou para a tua terra. Eu não estou indo para a tua terra para ganhar dinheiro, para arrumar marido. Eu estou indo porque isso ela tinha na terra dela. Eu estou indo para ganhar esse teu Senhor Jesus aí na minha vida. Só que ela chega na terra, Noemi, movida pelo Espírito Santo, a sogra diz assim: você não vai ficar mendigando em casa de meus familiares comida. Assim, só pedindo. Você vai fazer algo. O que é? Você vai fazer como todas as viúvas fazem: mendigar nos campos. Mas tem que fazer, ficar andando o dia inteiro atrás dos caras que estão pegando a colheita, esperando que caia algo no chão para você colher. Queridos, muitos de nós não íamos aceitar o desafio. Ela ia dizer: mendigar? É isso? Deixa eu ficar na minha terra então. Mas Ruth se submeteu, porque Ruth creu em Deus e foi fazer o impensável. E por trás desse tão pouco, Deus honrou, maximizou os frutos dela. Fez ela ser notada no campo, chamou a atenção dos caras. Ela tem algo diferente. Deixa cair bastante para ela levar. Mas por trás desse gesto dela fazer o pouco, procurar um emprego, fazer o impensável, pintar fachada de prédio, se virar, Deus levantou ela através daquilo para ser a esposa do primeiro número 1, Boaz, ser a senhora de tudo. Deus nos chamou para fazer. De vez em nunca, e não é hoje nem precisa ser amanhã, eu mexo em carro, dou uma mexida lá para lembrar que já fui mecânico, fuleiro, pintor e tal. Os primogênitos veem, teve um carro que eu mexi, a tinta bagunçou lá, um negócio. Um dia eles acordam comigo mandando novos vídeos. Vou pintar ele inteiro de novo. Esse Fedélio não vai me dominar. Tua pastora deu um acesso de riso nela. Wissam, de novo você manda esses vídeos, você vai perder a amizade do dono. É papo de mecânico, isso vocês não entendem. O carro ficou bom, não ficou? Se falaram que não, vocês vão entrar na disciplina também. Sabe o que se chama? Fazer. A gente se mete a fazer. E Deus honra tudo que a gente faz. Ah, não leva o jeito para tirar a goteira do telhado. Você vai se virar, vai subir logo nesse telhado. Você vai acabar com o vazamento que está na torneira. Por quê? Por que esses desafios? Porque as entidades dos quintos dos infernos, eles colocam um mensageiro para que a gente não queira fazer. Porque se eles nos prendem no primeiro degrau, lá na frente está tudo sob controle deles. Está me entendendo? Se é para ir pedir perdão, é a última coisa que está faltando para ele e ela voltar a ter paz, você vai pedir perdão. Se não é hoje, é amanhã de manhã, mas você vai acabar com isso aqui. Para Deus o importante é sair do papel e fazer. E quando você rompe com essas entidades do inferno, Deus começa a te entregar, como fez com Ruth, todo o resto. Aplaude o teu Senhor, aplaude. Todo o resto. Queridos, quando uma criança nasce, não podemos ignorar a primeira fase. Os pais fazem tudo. A primeira fase de uma criança. Os pais fazem tudo. Mas depois, não é mais Deus é o líder dele, quem vai fazer é você. Quando o povo de Deus lá de Israel, no Egito, debaixo da escravidão, clamou, o povo clamou, a nação, Deus nos livra. Veja, eles não sabiam quem era Deus. Eles não tinham o Torá escrito, não tinham tábuas da lei, não tinham tabernáculo, não tinham nada. Então é o bebê. Nos livra.
Deus chega para Moisés e diz: Moisés, estou te fazendo me conhecer. Você está vendo um pouco do fôlego que eu tenho, para dizer para você que eu e você vamos fazer tudo. Só não peça nada para eles, porque não vai dar certo, porque eles são o bebê. Só peça coisas pertinentes a comandos do dia para a gente fazer os milagres, mais nada. Moisés com Deus fizeram tudo, abriram o mar vermelho, tudo. Chega em Êxodo 17, parece que Deus muda de faceta, não é verdade. Parece que o caráter de Deus mudou, não é verdade. O que mudou é a fase. Aí aparece a máfia mais temida do Oriente Médio, de gigantes amalequitas de quase 4 metros de altura. E eles dizem: nós vamos resistir a vocês. Deus não chama Moisés e diz: levanta a vara, agita o ar, que vai entrar um tufão, vai levar todos para o meio do mar, vai jogar lá. Deus não faz isso. Deus diz: mudou, Moisés, agora que tem que fazer o meu povo. E eles vão fazer o que nunca souberam fazer, nunca foram chamados para fazer, é o impensável. Josué nunca foi líder de guerra no Egito, escravizando o povo do judeu. O comando era: nenhuma arma na mão dos judeus. E não pode haver magistrados, gente que pensa, porque eles eram uma nação numerosa. O Egito tinha medo do domínio deles. Então Josué é desafiado por Moisés: você vai ser general de exército. O mais lindo é que Josué diz: eu aceito. Por quê? Porque eu confio em Deus. Aí ele chama homens de uma faixa etária adequada. Eles dizem: a gente aceita o desafio. Nunca fomos exército, nunca seguramos uma espada. Os egípcios nos deram isso aqui, vamos usar. Olha que lindo! E a prova que Deus estava com eles, que quando Moisés levantava a mão para o alto com a vara, eles ganhavam. Confiar em Deus, ir lá e fazer. Quantos aplaudem o Senhor Jesus aqui? Deus honrou eles. No dia que você se converteu, Deus fez tudo junto com o líder e a líder espiritual. Agora é a tua vez. Nunca fiz. Então, lembra desse caso. Vai lá e faz, se vira. Se vira, prega, dá um jeito. Abre a tua boca até encher. Ore pelos enfermos. Vá trabalhar no almoxarifado. Vá lá ajudar a costura. Não tínhamos o que comer quando casei com essa serva de Deus. Ela me chega um dia e me diz: eu vou fazer caixinha de Natal. Eu falei para ela: qual é a parte mais nojenta, mais irritante disso? Ficar cortando cartolina. Dá que eu faço isso aqui. Eu fazia para ela. Eu deixava a cartolina toda cortada, que era chato demais. Ainda bem que foi livrado desse jugo. E ela fazia as colas lá e vendia. Você acha que Deus não estava de olho nessas coisas, não é? Quase montou uma fábrica em cima de eu cortando a cartolina para você. Queridos, Deus está de olho em tudo isso. No mínimo você vai pegar a espada, no máximo Deus vai te dar nações. Aplaude, Ele aplaude, em nome de Jesus aplaude. Agora vou te mostrar personagens bíblicos. Para Deus é 1000 vezes melhor um Pedro, que é chamado de diabo em Mateus 16. Pedro repreende o Senhor Jesus, dá bronca nele. O Senhor Jesus diz: Satanás, sai daqui, rapaz. Chama Pedro de Satanás. Muito melhor um Pedro, que quando é para andar no ar, o Senhor Jesus está vindo no meio de um tufão, o mar está engolindo com fúria de um mar daquele, o barco para baixo. Pedro disse: o Senhor me chama para ir aí. O Senhor diz: vem. No meio do trajeto, Pedro olha para cá, onde não deveria olhar, para o mar, tal, começa a afundar. Para quem está filmando por um certo ângulo, é motivo de piada, chocar-se. Muita gente daria risada, está fazendo papel de moleque. Ele começa a pedir socorro, me socorre, me ajude, me ajude. Mas para o Senhor, 1000 vezes melhor um Pedro desse, porque teve que ser repreendido. O Senhor falou para ele: por que você duvidou? Por que você duvidou? Para o Senhor Jesus, é 1000 vezes melhor este Pedro do que os outros 11 que ficaram grudados no barco e ninguém teve que repreender coisa nenhuma. Os 11 não foram repreendidos naquela noite. O único que foi repreendido é quem fez. Mas por que ele fez? Porque ele confiou no Senhor dele. Se és tu, Senhor,
manda-me ir. E ele andou no ar. Vai aplaudindo a Deus aqui. Ele andou no ar. Está cheio de gente grudada em barco de medo. São irrepreensíveis, sabe por quê? Porque não fazem nada. Você quer o que? Encarar, abordar, fragmentar os erros de uma líder ou um líder? Você vai achar um monte. Por quê? Porque eles estão fazendo alguma coisa. Mas para Deus é 1000 vezes melhor que faz desse jeito para lá e para cá, do que não faz nada e nunca foi repreendido. Pedro, toda a instrução de 3 anos do Senhor Jesus falou: Pedro, as boas novas, porque eu tenho que desarmar a lei. A lei era o medo. Quando Deus deu 10 mandamentos, o Senhor Jesus, quando veio na terra, tinha 1036, que os fariseus tinham inventado, criado, ramificado para controlar a nação pelo medo. O Senhor fala toda hora: Pedro, nós não somos da lei, nós temos que desarmar a lei. Temos que desarmar esses filhos de Satanás que usam o nome de Deus para pedir dinheiro, manipular econômico, politicamente o povo. Você entendeu? Entendi. Primeira pregação de Pedro em Atos 2. Foi vingança total. Seus assassinos, vocês mataram meu Senhor. Só faltou ele dizer: hoje não tem perdão, hoje eu vou ver vocês no inferno todos à noite. Só faltou essa frase. Aí eles compungiram no coração, se apavoraram. E o que a gente pode fazer para escapar disso? Ser batizado. Você não vê o Espírito Santo dizendo: olha Pedro, desta vez eu não vou fazer nada, porque você fez tudo errado. Eu vou esperar você na próxima pregação, que faça como teu Senhor te orientou, eu vou agir. Você não vê isso. Você vê o Espírito Santo salvando 3.000 naquela tarde. Aplaude o teu Deus, aplaude. 3.000. O Espírito Santo está se movendo através, fazendo algo para Deus. Eu não vou usar essa pregação para alimentar os demônios na tua vida, para fazer o diabo te abocanhar. Já que ele falou isso, então eu vou cometer um monte de pecado, mas vou continuar fazendo as coisas para Deus. Quem é de Deus não faz certas coisas, está me entendendo? Quantos dão glória a Deus aqui? Mas todos nós pecamos. Você não vai me dizer, você não vai conseguir me convencer com tua tamanha santidade e pureza que o Senhor não teve que morrer na cruz justo por você. Porque o primeiro a te pôr para fora dessa igreja seria eu. É só pela graça que nós entramos no céu. Por Ele ter vendido aquele sangue imaculado divino dele na cruz. É o que limpou eu e você para entrar hoje aqui dentro. E nos declararmos filhos e filhas de Deus. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas Deus diz: para de pôr obstáculo, vá lá e faça algo, faça. O resto eu vou honrar os teus frutos. Você lembra do subtítulo? Do título? Deus vai honrar os teus frutos. 1000 vezes melhor para Deus um Jefté do que a nação inteira. Um Jefté que faz um voto errado. Um Jefté que diz: olha, Deus é assim, se eu tiver a vitória. Mas quando ele tem a vitória, o voto errado que fez matou a própria filha. 1000 vezes melhor para Deus esse Jefté. Pelo menos quando veio o inimigo para devastar a nação de Deus, que Deus queria proteger, os anciãos que tinham que proteger a nação tinham se levantado contra Jefté, chamando ele de imundo, impuro, aberração, filho de uma prostituta, ilegítimo. Retiraram de Jefté o direito de cidadania. Então ele, não tendo uma certidão de nascimento, ele é escravo. O primeiro que encontrar Jefté pode levar ele escravo. Por aquela lei está 100%. Ele não tem origens. Mas agora veio o inimigo. Esses mesmos que tinham feito isso com Jefté, os anciãos, foram lá: por favor, nos lidera e nos livra desse cara. E Jefté disse: se o Senhor me entregar a ele, eu vou chefiar vocês. Então ele está confiando em Deus para ir lá e fazer. Para Deus, 1000 vezes melhor um Jefté do que todos esses caras que estão cheios de títulos nas costas, irrepreensíveis e não servem para nada. Lá foi Jefté e trouxe o livramento para o povo de Deus. Lá foi Jefté e trouxe paz para Israel. Não se exemple mais em quem fala, fala e nunca faz.
Não se exemple mais em quem te diz, enquanto você não souber tudo, melhor calar a boca. Vá lá e faça. Os maiores sinais que Deus tem feito é através de pessoas que estão fazendo. E por fazer, Deus vai te ensinar tudo o que você tem a aprender. Aplaude o teu Deus, aplaude. Muito mais vale para Deus um Amós que aborda o dom do que um monte de profeta de boca calada. Amós não tinha noção nenhuma de lei, de fariseu, de nada disso. Deus chega a Amós, eu estou numa fase, como eternidade, eu estou vendo uma fase, que se eu não profetizar todas essas palavras, eu vou perder a nação para sempre. Amós diz, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Por que o Senhor não chama esses que estão cheios de títulos nas costas? Ele falou, porque eles são mudos, boca calada. Eu quero falar e eles me calam a minha boca na vida do povo. Eles não profetizam. E eu tenho que usar você. Aí ele chega para profetizar assim, ô seu bando de vacas aí dessa região de Bazã. Imagina um profeta que se levanta aqui e chama a gente de bando de vacas. Como é que fica? É cômico o negócio. E ele começa profetizando, ô vacas de Bazã. Aí queriam tirar a cabeça dele. Outro falou, não, é que ele só lida com gado e cuida de vaca. Ele está achando que nós somos... Está aí o livro de Amós ensinando gerações até o dia de hoje. 1000 vezes mais vale você abrindo essa boca para profetizar, para entregar recados de Deus. Pastor, e se eu errar, se for criticada, se eu for linchado? Só vai te criticar e vai te linchar porque nunca fez nada para Deus. E eles querem te pôr na mesma vitrine com eles, dos irrepreensíveis. Nunca levaram uma repreensão porque nunca se atiraram para Deus. O evangelho é crer e fazer. Sabe porque eu profetizei? Não é para aparecer não. Eu criei, eu profetizei, eu fiz. Aplaude o teu Deus, aplaude. Para ele 1000 vezes melhor o bom samaritano. Você sabe o que é um samaritano? É considerado aberração em Israel, porque era cruzamento de 5 povos cruéis na crença dos demônios. 5 povos que faziam via sexo pacto com os demônios foram trazidos para Samaria. Imagina o produto que saiu dali. Os judeus falavam, se é samaritano, eu não quero nem que o vento do corpo dele encoste no meu. Então se está vindo o samaritano daqui, o judeu encalava ele para dizer, vá pela outra via. Se o judeu fosse mais ameno, ele mesmo ia para outra banda. Para Deus 1000 vezes melhor o bom samaritano. Por quê? Porque na hora de fazer o que é bom, nós tínhamos nessa época do Senhor Jesus quase 23.000 entre levitas e sacerdotes. A parábola diz assim, vamos lá, Lucas 10. Em Lucas 10, do 30 ao 34, você vai ver o Senhor Jesus dando uma parábola, dizendo que para Deus 1000 vezes melhor é o bom samaritano mesmo, que é considerado imundo, impuro, cria de demônios, aberração, porque ele faz. Lucas 10, 30, prosseguiu Jesus dizendo, certo homem descer de Jerusalém, da igreja para Jericó, ao que desce, indo ao inferno, não está desviado. Veio a cair em mãos de salteadores. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então os demônios falaram, agora vamos abocanhar você não está desviando. Os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Os demônios não tinham só bens de emprego e foram um pneu de carro. Os demônios destroem a alma da pessoa, destroem os sentimentos, o coração, destroem tudo. Não sobra nada. Foi o que fizeram. Retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia diga comigo, dos quase 23.000, um sacerdote. Nós tínhamos quase 23.000 entre sacerdotes e levitas. Um deles descia casualmente um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o passou de largo. Semelhantemente, diga comigo, dos quase 23.000, um levita casualmente descia, e que foi? Vendo, também passou de largo. Certo samaritano. Por que certo? Porque os judeus não tinham nem, o samaritano nem nome podia ter.
Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, o levou. Para Deus 1000 vezes melhor é você. Não temos cara, não temos origens. Eu não sou bisneto do pastor que mudou a história do Brasil. Meu pai, inclusive, era um grande endemoniado. Mas estou aqui. Dá glória a Deus pela minha vida. Hein? Vai aplaudindo a Deus pela tua. Até você esperar o eloquente não falar. Esses eloquentes não falaram, eles falam, não dizem nada. Chamaram, o irmão tinha que ter falado para aquele grupo de 7 pessoas numa casa. Ele deu um jeito de chamar o outro, que tem uma vasta. Esse outro chegou para os 7 e ficou de pé e falou: peço à congregação que fique de pé. Meu, isso é comédia mesmo. Pastor, você acredita que ele fez isso? Passei uma vergonha, lógico, porque era você que tinha que ter pregado. Você fica chamando, quer chamar esses que são irrepreensíveis por não vou abaixar a voz, por nunca fazer nada para Deus. E aí está aí o fiasco. Quando era você, o bom samaritano. Na sequência, em João 4, para o Senhor Jesus 1000 vezes melhor a mulher samaritana do que os mesmos quase 23.000 sacerdotes e levitas da época. Porque se um daqueles levitas ou sacerdotes tem o mesmo encontro com o Senhor Jesus em João 4, no lugar da mulher samaritana, sabe como que isso vai terminar? Com um belo, de um artigo, de uma poesia, como foi impressionante a experiência. Mas sabe o que essa mulher fez? Mulher samaritana, nem nome tem, considerada prostituta, e a cidade, encontrando ela a pleno dia, apedreja ela até a morte. Aí ela tem um encontro com o Senhor Jesus. Sabe o que ela fez? Ela não foi em casa compor poesias. Ela foi direto na chefia máxima e falou: chamem um homem que vai mudar a história da nossa cidade. E eles falaram para ela: já não é só pelo que você falou, nós mesmos vimos, atestamos, Ele é Deus e Ele é o Salvador do mundo. Aplaude o teu Deus, aplaude. Fazer. 1000 vezes para Deus é melhor um Abraão do que todo o resto. Poxa, você chamaria um homem que vende a própria esposa em troca de comida? Abraão mente. Olha, fala que é minha irmã. Ele chega com ela: não, é minha irmã, viu? Quantos de nós não íamos dar risada? Que comédia. É minha irmã. E ele vê Faraó levando ela embora a troca de comida. Lá na frente, com Abimeleque, Abraão repete a cena, lá na frente. Olha, ela é minha irmã, viu? Pode levar, me dá comida. De novo. Abraão, um dia, ele gerou poligamia, porque ele pega uma segunda mulher lá, que é Hagar, dorme com ela, agora vai ter que assumir-la para o resto da vida. Deus detesta isso. Por um momento de incredulidade, ele gera o herdeiro errado da promessa. E o problema é dele, porque ele gerou Ismael e depois vim eu. O problema aí já é dos dois, eu não tenho nada a ver com isso. Só que para Deus 1000 vezes melhor esse Abraão, com falhas e pecados, mas pelo menos aceitou sair da sua terra e parentela e seguir a Deus. Saiu no deserto confiando em Deus. Confiou, creu e fez. Quando Abraão teve encontro com Deus no Iraque, ele era iraquiano de Babilônia. Quando ele teve encontro, ele não fez umas poesias bonitas na praça. Eu encontrei mais um Deus, olha só, eu sei. Ele não fez isso. Ele foi lá e agiu, seguiu, foi para o deserto. Creio nele, vou seguir ele, vou agir. Queridos, para Deus 1000 vezes melhor vocês, com erros e acertos, pecados, que Deus dá pancada na gente e a gente fica bom de volta e chegamos até aqui. Aplaude o teu Deus, aplaude. Para Deus 1000 vezes melhor um Jacó. Jacó é comédia, ele engrossa a voz para enganar o pai dele. Eu sou Esaú. Aí o pai diz: eu não enxergo nada, mas pelo que eu estou ouvindo aqui, a voz fina. Esse não é Esaú, sou eu, meu pai. Meu, que comédia, que horror. Aí ele põe pele de cordeiro para parte do pelo, falando: pai, passa a mão para você ver que sou Esaú. Que ridículo.
Aí ele arranca a tal da bênção. Para Deus 1000 vezes melhor ele. Aí ele chega na terra lá fora, ele vê uma mulher que não serve para nada, Raquel, não dá fruto, não serve para nada. Se apaixona por ela. Olha, eu aceito trabalhar 7 anos por ela, viu? Aí como Labão era pior que a filha, enganou ele, mais 7. Para Deus 1000 vezes melhor esse Jacó do que Esaú. Nunca foi repreendido por Deus, porque na verdade nunca arriscou para Deus, nunca seguiu a Deus, nunca quis nada. Jacó fez toda essa piada porque ele queria o anel de Deus no dedo. Aplaude a Deus pela vida dele, aplaude. Ele queria o anel de Deus. Olha quem se tornou Jacó. Deus não está aqui te desabilitando por causa dos erros, das falhas, do que você não sabe. Satanás quer pôr em você a algema invisível. O Senhor me deu essa visão. Ele me falou, leva a mensagem para os meus filhos, liberta eles disso. Ele já te disse, ele começa com troca de uma lâmpada. Não, você não serve, lâmpada não é com você, você tem medo de altura. E ele vai te algemando. E daqui a pouco chega a pregação, não é com você. Para você faltar ainda mais um. Esse mais um é algo demoníaco, não tem mais um. É com você. Dá para dar glória a Deus aqui? E agora vocês vão sair com raça para a luta. Procurar um emprego, evangelizar, cuidar da família, aconselhar. E Deus vai ser com as obras de vocês. E vocês vão saber que as algemas, por que invisíveis? Porque vocês não são do capeta lá de baixo. Esse saci tereré lá de baixo não está dentro de vocês. Então são algemas o que? Invisíveis. São vozes que você vai aceitando, você não percebe, está algemado, algemada. Mas isso acaba aqui. À luz dessa palavra, nós todos estamos saindo livres. Livres, a palavra de Deus está libertando a gente hoje. Quantos dão glória a Deus e aplaudem o Senhor aqui? Está aí um Jacó, pai da promessa. Eu estou correndo porque 9h30 eu quero terminar. Deixa eu te falar algo, o último personagem, Davi, mas esse tem que destrinchar. Eu não tenho tempo para ler, estou de olho no horário. Olha, em 2 Samuel 6, 2-12, deixa eu te contar a história. A arca ficou dentro da casa de um sacerdote muito bom, muito nobre, muito reconhecido, chamado Abinadab. Diga comigo, Abinadab. Abi é Abu, quer dizer pai. Nadab é generoso, quer dizer pai da generosidade. Olha o título do nome do cara. E essa arca ficou na casa dele. Agora Davi, depois de Saul, Davi é o rei. Davi leva uma comitiva dos melhores 30 soldados que ele tem na nação. E diz aqui em 2 Samuel 6 que foram com adufes, danças perante o Senhor. Então Davi está confiado no Senhor. Porém Davi não sabia que Abinadab, a arca, tem conta com Deus que não fecha. O reino de Deus tem algo com Abinadab dizendo, eu ainda vou te pegar. Porque ele era responsável. E aí no meio do trajeto, Davi não sabia que a arca só podia ser transportada pelas costas dos sacerdotes, para que ninguém corra com ela, ponha em cavalo e corra, que a obra de Deus ela vai devagar, à medida que o povo está caminhando com Deus. E aí tem que ter o responsável, não o bois, o ser humano pela obra. Davi não sabia disso. Então ele coloca em bois e coloca num carrinho lindo, e aí vira, e a arca vai cair no chão. O primogênito de Abinadab se chama Uzá, tem 2 filhos, o primogênito se chama Uzá. E Uzá corre e põe a mão na arca para que ela não caia ao chão. Mas também na lei dizia que não pode. Então Deus aproveita a desculpa para matar o cara, primogênito de Abinadab. Davi se martiriza, ele acha que ele é o culpado e fica com raiva de Deus. Tudo isso está do versículo 2 em diante. E ele diz, Deus, o Senhor rompeu com Uzá, eu estou aqui trazendo adufes e danças, o Senhor me torna em luto, eu não quero mais. Se enfurece, porque também Davi tem seus erros e está aprendendo. Para Deus, vou abrir um parêntese, 1000 vezes melhor um Davi, que parece um menino inconsequente, mas que aceita ir lá lutar contra Golias, do que todos os irrepreensíveis que se esconderam atrás das moitas. Dá para dar glória a Deus aqui? Foi lá e trouxe o resultado. E aí Deus traz algo.
Na hora que a arca cai, Uzá morre, isso está na frente, bem perto dali, tem uma casa no trajeto. Quem mora nela é um cara que se chama Obed-Edom. Diga Obed-Edom. Obed quer dizer Abed, o demônio que chama Edom. Udam, Abed-Udam, o servo do demônio Udam. Está morando ali. Esse Obed-Edom, ele é de Gate. Eu sei que você não lembra desse detalhe. Queridos, Gate, da onde vem Golias, aquele maldito. Gate é uma cidade que uma vez sequestrou a arca. Na época de Eli, quando Eli não queria saber nada, Deus falou, você vai ver a ruína que vai vir. E aí os caras de Gate conseguiram pegar a arca e derrotaram Israel. Ele morreu. Essa arca foi para Gate, a cidade de Obed-Edom. E ficou lá. E quando ela chegou lá, eles jogaram ela no templo do Dagon deles. Tem leis que dizem onde a arca está, tem que haver incenso, tem que haver adoração, tem que haver reverência. Eles não sabiam nada disso. Aí jogaram na casa de Dagon. Aí o que a arca fez com Dagon? Destraçalhou o cara 1000 pedaços, mandou ele para o inferno. E aí começou a vir doença pela nação inteira. Eles viram que essa arca não se brinca com ela. E aí correram para conhecer as leis do Jesus Cristo, dono desta arca. Quantos dão glória a Deus aqui? Com ele não se brinca. E eles viram que diante dela tem que haver reverência, adoração, não pode encostar o dedo nela, ela tem que ficar coberta. Fizeram tudo direitinho. Obed-Edom está ciente disso tudo. Então a arca ficou na casa dele 3 meses. E Obed-Edom falou, eu não posso entrar com brincadeira com essa arca que eu lembro muito bem. Obed-Edom com certeza acordava de manhã, antes de comer, antes de tomar banho, antes de comer, beber, já corre lá ajoelhar, adorar. Cantar aquele louvor que era mais famoso em Israel. O Senhor é bom e a sua misericórdia. Ficaram cantando lá, para ela, fazendo limpeza em volta, o pano está coberto. Chegaram, falaram, Davi, a arca que saiu da casa de Abinadab matou o filho dele. Por quê? Porque ela está na casa de Obed-Edom e abençoou a casa dele inteira. O cara está como que insônia, Davi. É. E por que Deus matou o filho de Abinadab? Porque Abinadab recebeu a arca não por mérito. Recebeu por herança, como ele era levita de prestígio. Joga ela lá. E ele ficou 20 anos desfrutando de privilégios, favores. Vai, não importa em qual esfera do reino de Israel. Este homem que tem a arca de Deus na casa dele, o que o Senhor precisa? Precisava liberar um documento para o tio da minha cunhada em 5 minutos. Fariseus, quem ousa olhar para o cara torto? Mas o que ele fez pela arca? Quando foi que esse cara convocou os levitas para fazer uma adoração na porta? Nunca. 20 anos jogada lá. 20 anos o povo de Israel esquecendo que Deus existe. Então na hora do H, Deus fala, teu filho responde pelo que você fez com minha nação. Porém o outro fez, diga Obed-Edom fez. Eu tenho que repetir, Obed-Abed-Adam, Udam, Abed, o servo do demônio fez. E a arca abençoou a casa dele inteira. Gente, Deus é para aquele que faz, e não que está com o título nas costas, que não faz nada. Aplaude a Deus, aplaude. Aí Davi falou, como? A arca abençoou tudo, não matou ninguém. Não matou ninguém. O cara chama Obed-Edom, não morreu não, está feliz da vida. Ou vamos trazer ela aqui. Aí Davi se informou que tem que ter louvor, isso que tem que fazer esse vestidinho. A arca chegou. Davi, meu problema não é com você. E é aqui aonde chegamos. Que parte que nós chegamos? O Senhor Jesus tinha dito isso, eu tenho que ler rapidamente. Queridos, em Mateus 21, versículos 28 a 31, estou praticamente terminando aqui, penúltima referência. O Senhor Jesus tinha falado sobre isso. O que ele diz em Mateus 21, do 28 ao 31? Um pai, tendo 2 ali, ele diz, vai e faz para mim. O Senhor está fazendo a pergunta. Aí um diz, eu vou. Foi coisa nenhuma. O outro, por que tem que ser eu? Manda ele. Mas depois se arrependeu e falou, não, meu pai chamou, eu tenho que ir. E foi.
Aí o Senhor pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? O que fez tudo lindo e repreensível e não fez nada? Ou aquele que começou torto, foi lá e fez? Aí eles falaram: quem fez? Então o Senhor falou: o reino vai ser tirado dessa gente que fala e não faz, e vai ser colocado na mão de pessoas que parecem tortas, mas vão lá como Davi, como Obed-edom, como Ruth, e fazem. Aplaude o teu Deus, aplaude. Eu vou ler para você algo rápido. 2 Timóteo 1, 6 e 7 diz assim: por essa razão eu te admoesto, Paulo dizendo para Timóteo, o filho da fé dele, te admoesto que reavives o dom que há em ti, de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder. Poder de quê? De realizar. Esse Timóteo era lindo, ele tinha um dom, ele fluía. Ele foi tão criticado pelos caras da região que ele não fazia mais. Paulo disse para ele: por que você fez isso? Você não é covarde. Porque eles estão criticando, você não profetiza, não impõe a mão nos enfermos e ficou só no evangelho light. Reaviva o dom que há em ti, porque Deus não te deu o espírito de medo, de críticas, te deu o espírito de poder realizar. Para terminar, lá em Eclesiastes 11, do 1 ao 6, diz assim: lança a tua semente, lança no vento, lança nas águas. Mesmo que não saiba se vai vingar, vai deixar de vingar, lança lá. Porque você não sabe o que Deus vai fazer lá na frente. A mesma palavra para nós hoje. Para de pôr obstáculos, para de dizer eu não sirvo, para de esperar e dizer só falta mais um, acaba com isso. Vai lá e faz, e Deus vai honrar e prosperar os teus frutos. Quantos querem servir a Deus, independente de tudo? Aí em casa levanta as mãos imediatamente. Segunda mão, quem quer confiar cegamente a sua vida nas mãos de Deus? Abaixe as mãos, eu vou fazer uma pergunta. Quantos ainda creem que essa igreja foi chamada para fazer? E o título é Avivamento. Poder de Deus que vai varrer o globo terrestre. Quantos estão com o Senhor Jesus, com essa palavra nessa? Levante as duas mãos, diga: nós vamos promover esse avivamento. Podem zombar de nós, podem fazer piada da gente, mas nós vamos fazer o avivamento chegar. Vamos nos mover pelo poder de Deus no mundo inteiro. Aplaude, ele aplaude, amém, amém. Põe a mão no teu coração, apaga todas as luzes, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão por tudo aquilo que deixei de fazer e já deveria ter feito. Peço perdão ao Senhor se dei mais crédito ao medo, a críticas, do que a tua vontade. Mas eu estou de volta. A minha decisão está tomada. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Por isso que eu vou lá fazer. Quer seja trabalhar, quer seja servir na obra, eu vou fazer para o Senhor. Amado Espírito Santo, o Senhor é o meu melhor amigo. Por favor, me sustente, me ensine a fazer, me dê coragem para fazer. Em todas as coisas da vida, me ajude a fazer, nunca me acovardar, me ajude a me atirar nos dons, sem medo. Pai Santo, Paizinho querido, eu estou de volta. Eu agradeço ao Senhor, que honra tudo que eu faço.
Eu me lanço nos teus braços. E pela confiança que o Senhor me dá, eu vou servir o Senhor com todas as minhas forças. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Queridos, 3 minutos para orar. 3 minutos agora para cada uma colocar a tua vida no altar de Deus. Aplicar a pregação que acaba de ouvir no teu coração. Pede perdão a Deus pelos pecados que estavam te separando dele. Pede ao Senhor forças para servi-lo. Fale com Deus agora. Eu vou ficar quieto. Eu vou te dar 3 minutos no particular com Ele. Só entre você e Ele. Canta esse louvor, casa de Deus. Canta aí em casa. Oferecer-te minha vida, dar-te os meus sonhos e viver os teus. É o que eu quero, Jesus. É o que eu quero, Jesus. Ser luz no mundo escuro, sal da terra, ter os pés formosos sobre os montes, é o que eu quero, Jesus. É o que eu quero, Jesus. Sim, eu irei debaixo do teu poder. Existem campos brancos me esperando. Eu irei levando teu amor, levando tua paz, falando do teu perdão. Eu irei levando teu amor, falando da tua paz, falando do teu perdão. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Aplaude o teu Deus, aplaude. Eu irei debaixo do teu poder. Existem campos brancos me esperando. Queridos, eu costumo mandar a pregação imediatamente, mas de manhã não pôde ser gravada, faltou luz. Meu filho já me mandou, vou correr em casa editar e vou mandar imediatamente para vocês. Estamos liberados em nome de Jesus. Sim, eu irei levando teu amor,
do teu